Hoje é um sermão baseado no Dia do Senhor 51. Nós estamos diante da quinta petição e nós vamos falar sobre essa questão da contrição durante o sermão, explicando também o catecismo. O sermão de hoje ele foi preparado pelo pastor Julius Van Spronsen, não sei se está correto, pastor reformado. E eu quero missionário que esteve no Brasil durante algum tempo. E eu quero convidar os amados irmãos para a leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 35. Mateus 18, 21. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Agora, a leitura do Dia do Senhor 51, o nosso catecismo, a pergunta e resposta 126. Qual é a quinta petição? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isto é, que por causa do sangue de Cristo, não nos imputes, pecadores desgraçados que somos, nenhuma das nossas transgressões, nem o mal que ainda persiste em nós. E que também encontremos em nós
essa evidência da tua graça, que estamos plenamente determinados de todo o coração a perdoar o nosso próximo. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus amado, poderoso Pai, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é a luz, a tua palavra é a vida, Senhor. E aqui nós estamos diante desta fonte de graça inesgotável, desta fonte de vida que não cessa. Rogamos ao Senhor Deus que somente a tua voz seja ouvida e que esta palavra ela nos edifique de acordo com a tua vontade. Senhor, que possamos neste momento ser agraciados pela tua palavra. É o que oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje nós vamos ouvir o Evangelho da quinta petição, debaixo do seguinte tema: em Cristo vivemos no perdão dos pecados. E nós vamos observar, a princípio, 2 pontos: que nós somos perdoados por Deus e que nós estamos perdoando aos outros. Nós somos perdoados por Deus. Irmãos, quando nós oramos ao Senhor, nós dizemos: por favor, perdoa-nos os nossos pecados, perdoa-nos os pecados que nós cometemos hoje. Quando nós fazemos esta oração, o que é que nós estamos dizendo? Você já parou para pensar nisso? O que de fato quer dizer você pedir hoje perdão, Senhor, pelos pecados que eu cometi? Ao pedir perdão dos pecados, somos assim como os devedores nessa parábola que nós acabamos de ler aqui em Mateus, as palavras de Jesus. A situação ela é complicada, meus irmãos. A situação ela não é fácil. Nós não temos nada, nós não merecemos nada e Deus não nos deve nada. Nós não temos nada, nós não merecemos nada e Deus não deve nada a nós. Mas ainda assim, nós estamos pedindo que Deus perdoe os nossos pecados. E quando nós reconhecemos que Deus é muito maior que um rei terreno, esse senhor aqui da parábola, você pode imaginá-lo como um rei. Quando nós reconhecemos que Deus é muito maior do que qualquer rei terreno, porque Ele é o eterno, soberano, criador dos céus e da terra, e que nós somos muito piores do que esse devedor que nós vimos aqui, esses devedores, porque a nossa rebelião contra Deus ela é contínua. Esse devedor ele tinha uma dívida, ele devia para o seu senhor, ele devia ao rei. Nós temos uma dívida contínua. Nós ofendemos a Deus reiteradamente todos os dias. E depois de sermos perdoados pelo Senhor, cometemos, às vezes, imediatamente, o mesmo pecado que nós pedimos perdão. Irmãos, se foi difícil para aquele devedor pedir paciência ao seu Senhor na parábola, como nós vimos lá no versículo 26, deve ser muito mais difícil para nós pedirmos perdão dos nossos pecados. Pedimos a Deus que não nos impute, que não coloque sobre nós
duas coisas. Nós estamos falando da oração modelo, na oração do Pai Nosso. Nós pedimos ao Senhor, quando nós oramos ao Senhor pedindo perdão, nós estamos pedindo a Ele que não nos impute duas coisas: nenhuma das nossas transgressões, nem o mal que ainda persiste em nós. Nós não apenas transgredimos ou desobedecemos. Não é uma questão de simplesmente desobedeci. A questão é que nós somos, por natureza, pecadores indignos. O fato, irmãos, é que nas nossas mentes, nas nossas ações, nas nossas palavras, nós atacamos o Criador. E constantemente nós nos opomos, nós nos colocamos contra o seu trabalho gracioso. Cometemos pecados e não podemos desfazê-los. Eles permanecem conosco. Já viram em filme ou em programas de televisão aquelas sanguessugas que normalmente grudam assim nas costas, na perna? É assim que é o pecado. Eles grudam em nós como sanguessugas. O pecado, ele é como a ferrugem. Já viu um metal que está ali ao tempo, está ali enferrujando, e você vai observando, a ferrugem está ali, ela aderiu ao metal e ela está consumindo aquele metal. A sanguessuga, ela adere na pessoa e ela está ali consumindo. Assim é o pecado. Os nossos pecados, eles estão nos desfigurando, eles estão arruinando a nossa perspectiva, eles estão amarrando as nossas mãos. Sim, somos pecadores desgraçados. Irmãos, e por natureza, nós somos iguais aos descrentes. Iguais. Quantas pessoas se acham melhores porque estão numa igreja, porque são... eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou isso, eu sou religioso. Eu sou melhor que o outro que não vai. Nós somos iguais. Cometemos os mesmos pecados, os mesmos. Lembra do publicano e do fariseu? Obrigado, Senhor, que eu não sou como esse publicano aqui. Obrigado, Senhor, porque eu estou na tua casa. Obrigado, Senhor, porque eu... E o publicano... Perdão, Senhor. Não sou digno. Tantos pensamentos pecaminosos, tantas palavras pecaminosas, tantos desejos rebeldes que nós temos. Meu irmão, minha irmã, você e eu somos esse devedor que nós vimos. Não tem nada. E sabe o que mais? Nós nem pensaríamos em pedir perdão se o Espírito Santo não estivesse operando no nosso coração. Nós somos tão terríveis, tão pecadores, e se não fosse pela graça e misericórdia do Senhor Deus, e o Espírito Santo atuando em nós, nós nem perdão pediríamos. Você e eu somos assim como um mendigo, olhando pela janela de uma joalheria e desejando o anel dourado mais caro,
Ou o menino da rua, olhando para uma ceia no restaurante mais caro da cidade, aquela refeição suntuosa, apetitosa. Nós somos como eles. Não temos como conseguir o que nós estamos cobiçando. Você já pensou em quanto custaria para lhe conceder esse pedido? Pense em primeiro lugar no Senhor do devedor incompassivo. O perdão sempre tem um custo, irmãos. O perdão não é de graça. Embora o devedor ele precisasse pagar, ele tinha uma dívida. Ele tinha que pagar aquela dívida. O credor ele percebeu que ele não tinha condições de pagar. E o que o credor fez? Perdeu tudo. Aquela dívida que ele tinha que pagar, um dinheiro, um valor financeiro, o credor abriu mão. Houve um preço. O pecado, ele rouba bens físicos. O pecado, ele rouba tempo de paz nos relacionamentos. E perdão, irmãos, não os restitui. Não restitui. O perdão apenas apazigua o relacionamento. Não restitui o que foi perdido. O perdão deixa a comunhão continuar. Agora, você já pensou no custo dos seus pecados? Já pensou em como vai ser difícil para lhe conceder o que você pede? O custo daquilo que está sendo pedido nesta petição aqui, irmãos, o custo é alto demais. É alto demais para qualquer homem. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O custo disso é altíssimo. Ninguém poderia fazer o pagamento, porque Deus demanda que alguém carregue a ira dele contra toda a raça humana. A ira de Deus pesada. Morte eterna de todos. Morte eterna milhões de vezes, se é que é possível. Morte, ira. Nós podemos morrer eternamente só uma vez, não milhões de vezes. Além disso, Deus também demanda obediência perfeita. Tem que ser perfeito para Deus, porque Ele é perfeito. Ele criou o homem, Ele fez a sua obra de criação, colocou o homem no jardim e deu ao homem todas as condições. O homem tinha tudo. Deus deu a ele tudo o que ele precisava. Tudo. Inclusive o mais importante, um relacionamento com Deus. Deus é perfeito, irmãos. Tudo que Deus fez, Deus viu que era bom. E Ele demanda a obediência perfeita. Mas nós não podemos guardar nem os mandamentos, nenhum deles. Nós acabamos de ver aqui os mandamentos. Quantas vezes essa semana você transgrediu pelo menos um? Eu arrisco dizer que você transgrediu todos. Eu também. Quanto custa tudo isso, irmãos? O único Filho do Santíssimo Deus tornou-se homem para aprender a obediência perfeita até a morte na cruz. Você está vendo o amor indizível do nosso Deus e Pai? Não há palavras para nós construirmos uma sentença que explique esse amor, ou que transmita, através de palavras, esse amor.
Deus sendo santo, Ele não pode negar o pecado. Deus ele não pode simplesmente olhar para o lado e ignorar. O homem ele faz isso. Quantos pais e mães ignoram o pecado do filho porque não querem confrontar aquilo? Não é verdade? O filho erra, a criança erra, o filho erra e ele ignora. Quantos não fazem isso? Deus não faz isso. Ele é santo. Ele é justo. Ele não pode negar o pecado. Ele tem que punir o pecado. Ele é justo, ele precisa punir o pecado. A justiça de Deus precisa ser satisfeita. Mas ele, sendo misericordioso, decidiu: eu vou punir os pecados desses miseráveis no meu filho. A quinta petição, ela significa: por causa do sangue de Cristo, não nos imputes nenhuma das nossas transgressões. Por causa do sangue de Cristo, eu e você, nós não merecemos perdão. Nós não merecemos. Mas o Filho amado de Deus morreu pelos nossos pecados. Morreu. O Filho amado, que era inocente e que estava na glória do Senhor. Ele morreu como se fosse um animal sacrificial. Nós devemos pensar, irmãos, no amor de Deus que nos deixa pedir que possamos partilhar no trabalho de Cristo. Caros irmãos, o trabalho de Cristo era genuíno e eficaz. A mensagem do Evangelho que Jesus nos ensina, da oração do Senhor, é que, mediante a morte dele, do nosso Senhor, nós podemos conseguir aquilo que antes era impossível: o perdão dos nossos pecados. Era impossível. Assim como o homem rico que diz aquele mendigo que nós estávamos falando: entre na loja e compre qualquer coisa que você quiser, porque eu vou pagar. O mendigo estava lá olhando a joalheria, cobiçando aquelas joias. Mas ele é mendigo, ele mora na rua, ele não tem dinheiro, ele não tem nem onde viver, ele não tem nada. Não tem nada. E aí o homem rico diz para ele: pode entrar, escolhe o que você quiser que eu vou pagar para você. Cristo Jesus já pagou a dívida e ele fala a nós: irmãos, Cristo Jesus, ele já pagou a dívida e ele está nos dizendo: vós orareis assim: perdoa-nos as nossas dívidas. Ele pagou as dívidas, ele está nos ensinando a orar desta forma. O que isso quer dizer? Ele está dizendo: entrem no meu reino e escolham qualquer liberdade. Desfrutem da comunhão que eu restaurei na cruz. Embora tenha havido uma dívida enorme e que nós merecemos um inferno eterno debaixo da ira do Senhor, essa é a verdade. Jesus nos ensina a orar que Deus nos perdoe. Ó Deus, ainda que os meus pecados sejam como a escarlata, faça-os branco como a neve. Isaías 1,18. Com esse mandamento temos as promessas da Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Jesus revela que nós podemos começar cada dia, irmãos, cada dia, de novo, na misericórdia de Deus. Vivemos
na situação do perdão. Temos perdão dos nossos pecados. Que bênção! Glória a Deus por isso. Essa é a verdade, não apenas para mim e para minha família, mas para cada pecador que se arrepende. Imagine como será quando nós entrarmos na nova terra e no novo céu. Imagine só, quando nós entrarmos, quem vai estar lá, irmãos? Pecadores que confessaram seus pecados e foram purificados no sangue de Cristo. Todos que lá estiverem serão pecadores arrependidos. Que alegria doce, que coisa maravilhosa. Essa é a realidade do perdão. E sabe o que mais? Eu vou dizer para vocês uma coisa. Nós podemos experimentar um pouquinho dessa alegria aqui, por exemplo, na Santa Ceia. Na Santa Ceia nós podemos experimentar essa alegria. Olhando, você vai ver uma ceia que está sendo servida para pecadores humildes. E talvez vá perguntar: por que fulano está aqui? E aquele outro cara ali? Irmãos, já na ceia você se encontra com alguém que orou a mesma petição. Por causa do sangue de Cristo, não nos imputes, pecadores desgraçados que somos, nenhuma das nossas transgressões, nem o mal que ainda persiste em nós. E crendo em Cristo Jesus, aquela pessoa foi perdoada. Aqueles que eram pecadores condenados, são agora santos, por causa do sangue de Cristo. A graça do Senhor, ela é profunda, meus irmãos. É difícil compreender, de fato. Mas Deus nos dá oportunidades para que nós comecemos a entender. E a graça que Ele nos mostra também pode ser percebida em nós mesmos. Os que vivem no perdão dos seus pecados, eles estarão perdoando os outros. E aqui nós chegamos ao segundo ponto do sermão. Nós estamos também não apenas vivendo no perdão, mas aquele que vive no perdão, ele também perdoa os outros. Só cristãos podem orar a oração do Senhor e pedir perdão dos pecados. Só cristão, irmãos. Sabe por quê? Porque somente cristãos encontram a evidência da graça do Senhor nas suas vidas. Quem não conhece a Cristo não tem essa evidência, não tem como. Na parábola de Mateus 18, vamos voltar na parábola que nós lemos. O credor incompassivo, ele pecou. Sabe por quê? Porque ele já tinha experimentado o perdão. Mateus 18. Deixa eu voltar aqui. Versículo 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida dele fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, alguém que também era servo como ele, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Ele teve perdoado uma dívida, Eu não vou falar aqui o valor da conversão monetária, mas imagine, abstrai agora, imagine assim, que ele tinha uma dívida de R$1 bilhão. R$1 bilhão.
1 bilhão. E ele teve perdoado. Mas ele não conseguiu perdoar o devedor que devia 3 mil reais para ele. Será que essa situação pode acontecer na vida de um cristão transformado pelo Espírito Santo? Essa é a pergunta da parábola que Jesus propôs. Lembre-se, essa parábola foi proposta por Jesus quando Pedro lhe pergunta: quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão que ele pecar contra mim? 7 vezes? E Jesus fala, não digo 7, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus propõe a parábola. Por isso, disse Jesus, por isso, perdoe até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante ao... E aí ele começa a parábola. O regenerado, nova criatura, pode receber tanto perdão e não querer perdoar a outros? É possível isso, irmãos? E a resposta de Jesus Cristo é: claro que não. Quando o credor incompassivo ele não perdoou o seu conservo, ele demonstrou que não foi perdoado. Ele não foi perdoado. Por quê? Porque no final da parábola, o que acontece com a dívida? Volta para ele. Jesus diz que quem não perdoar, não será perdoado. Olha a gravidade disso, irmãos. Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor. Eu errei. Me perdoa, Senhor. Falei, pensei errado. Me perdoa, Senhor. Mas se eu não perdoo, Deus não perdoará os meus pecados. Dizendo de outra maneira, os que entendem e experimentam perdão dos seus pecados do Senhor, eles vão perdoar os outros. Vão. O nosso desejo de perdoar, ele é fruto do Espírito Santo. E esse desejo é evidência da presença da graça do Senhor em nossas vidas. Quem não deseja perdoar o seu próximo, não tem evidência da graça de Deus na sua vida. É importante reconhecer isso. Se não tiver o desejo de perdoar os outros, você não entende o que Deus fez na sua vida. Se eu não quero perdoar o meu irmão, o meu próximo, eu não entendi nada do que Deus fez na minha vida. Eu nem tenho o Espírito Santo. Fico fora de Cristo e fora do perdão dos meus pecados. Essa é a verdade. Assim Jesus ensina na parábola de Mateus 18. E você? Você entende o quanto você foi perdoado? Na parábola, Jesus compara a nossa dívida a 10 mil talentos. Naquela época se podia comprar um escravo pelo valor de 1 talento. O valor é igual a 10 mil escravos trabalhando toda a sua vida. Vendendo a família e trabalhando toda a sua vida, nem chegaria perto da quitação da dívida. Jesus compara a nossa dívida a 1 bilhão de reais, ou até mais. Na verdade, 1 bilhão de reais é difícil imaginar e ninguém entende completamente quanto é. Mas sabemos que é um valor muito alto, muito alto. Quando você entende o tamanho da graça de Deus, vai entender como é pequena a dívida do seu irmão que pecou contra você. Não importa o que seja. Não importa o que tenha sido. Não é nada perto dos seus pecados contra Deus. Jesus diz que é igual a 100 denários. Um denário
era o salário de um dia. 10.000 talentos. Um talento comprava um escravo para trabalhar para você a vida toda dele. 10.000 escravos trabalhando a vida toda. Essa era a dívida do primeiro. O segundo, que deviam para ele, um dia de trabalho. Eram 100 denários, então a dívida era mais ou menos 100 dias de trabalho. O que? Mais ou menos uns 4.000 reais hoje? 100 dias de trabalho? Uns 3 meses? Pense na pior coisa que alguém fez ou pode fazer contra você. Contra você. Vamos dizer que alguém matou a sua família inteira. Vamos ser dramáticos. Matou minha família toda. Essa dívida é uma dívida de 4.000 reais. E a minha contra ele é de 1 bilhão de reais. O maior mal que podiam fazer para mim, 4.000 reais. O que eu fiz contra Deus, 1 bilhão de reais. A confissão da igreja, irmãos, no dia do Senhor 51, supõe que cristãos são aqueles que entendem a natureza do perdão dos pecados. E que por causa disso, por entender isso, estão totalmente determinados de todo o coração a perdoar o próximo. Isso é o que a confissão da igreja ela supõe. Que o cristão, ele entende isso e ele está totalmente, plenamente determinado de todo o seu coração a perdoar o próximo. Você tem essa evidência da graça do Senhor na sua vida? A Bíblia deixa claro de que maneira nós podemos perceber essa graça nas nossas vidas. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Efésios, na carta aos Efésios. A carta aos Efésios, aos nossos irmãos da igreja em Éfeso, capítulo 4. O Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo está dizendo isso aqui para a igreja. O Espírito Santo de Deus está dizendo isso aqui para a igreja de Deus. 4:32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Agora, vamos a Colossenses. Está um pouquinho para frente. Aí, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 3. O Espírito Santo continua falando à igreja. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Há um relacionamento, irmãos, entre o fato de que nós somos perdoados e o de que nós perdoamos os outros. É um relacionamento. Somente os cristãos que creem em Jesus Cristo e são perdoados, eles desejam perdoar e vão querer perdoar os outros. Sem Cristo, guarde isso, sem Cristo, pessoas guardam ressentimento, amargura e ira. Sem Cristo.
Sem Cristo, não há restauração nos relacionamentos. E até a pessoa magoada guarda as dores da briga, bebendo veneno na esperança de que o outro morrerá. Está magoado, está ali bebendo veneno para que o outro morra, guardando as dores. Irmãos, em Cristo há liberdade dessa escravidão. A graça do Senhor, ela quebra pesos e as cordas da amargura. A graça do Senhor, a graça de Deus, ela transforma o nosso coração. Não necessariamente o coração da outra pessoa. O meu irmão me fez um mal, um exemplo, me prejudicou. A graça de Deus em mim transforma meu coração. Eu perdoo. Acabou. Não tem mais nada. Não vou guardar ira, rancor, ressentimento, não vou ficar pensando, lembrando, nada. Ah, mas e ele? O problema é dele e Deus. Se a graça de Deus estiver sobre ele também, vai ser o mesmo processo. É o meu coração. Eu e Deus. É o meu relacionamento com Deus. Eu não posso salvar ninguém, nem a mim mesmo. Mas eu posso ter o meu relacionamento com Deus. Eu posso santificar a minha vida. Eu posso buscar o Senhor. Posso sim e devo orar pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos. O faço, os ensinar a caminhar juntos. Mas o coração, irmãos, é entre você e Deus. Quando nós vemos um homem perdoando o outro, ou um homem desejando perdoar o outro, isso é evidência da graça do Senhor no seu coração. A pessoa que tem evidência da graça do Senhor no seu coração, ela fica, e não é só um desejo, ela fica determinada a perdoar o seu vizinho. Ela é liberta daquela opressão, a opressão da amargura, do ódio, da separação, do ressentimento. Ela é liberta disso. Não tem peso. Esse desejo de perdoar é uma consequência do sacrifício de Cristo e do Pentecostes, do Espírito Santo é enviado para a igreja. É o Santo Espírito de Deus agindo em nós. O que é o desejo de perdoar? O que faz aquele que é determinado a perdoar? Esse desejo, ele é o primeiro passo do perdão. O desejo de perdoar. Quando a ira cessa, e vejam, nós não estamos dizendo que haverá ausência de situações de ira, de briga, de contenda. Vão existir situações de conflito. Isso faz parte dos relacionamentos. Quando a ira cessa e a decisão é tomada, que aquela pessoa não pode tirar a nossa alegria em Cristo. O coração cristão, ele deseja uma restauração do relacionamento e a reconciliação. O coração cristão, ele deseja. Cessou a ira, você tomou aquela decisão, decisões foram tomadas, eu decidi, isso não vai me afastar de Cristo. O meu coração, ele busca, ele tem esse desejo de restaurar aquele relacionamento, de se reconciliar. Quando não temos uma oportunidade física de falar com a outra pessoa, vamos supor que a pessoa morreu, eu tinha um ressentimento, a pessoa morreu, a pessoa se mudou, a pessoa não quer mais falar comigo, está raivosa. Quando isso acontece, nós não conseguimos prosseguir para o próximo passo. Naquela situação, o desejo de perdoar, o querer perdoar, ele mostra a graça de Deus na sua vida. Mas, se o perpetrador se arrependeu e está disposto a falar, como acontece na igreja, nossos bons pensamentos e intenções não são suficientes mais. E o perdão, ele deve se manifestar aonde? Nas ações.
Um fato, a pessoa não quer mais falar, foi embora ou morreu. Eu tenho desejo, infelizmente, não posso mais seguir adiante. Mas o meu desejo está aqui, o meu coração está aqui, e sou diante de Deus com o coração limpo. Mas se a pessoa está aqui, e estamos aqui na igreja, ou uma pessoa está aqui em casa, eu posso seguir para o próximo passo. Esse desejo agora ele tem que se manifestar nas minhas ações. E quais ações que mostram a graça que nós recebemos em Cristo, irmãos? Em primeiro lugar, nós reconhecemos que perdão é mais do que um sentimento. Perdão é uma decisão do coração e da vontade. Deus não deseja a morte do pecador. E também nós não desejamos a morte dos nossos inimigos. Na Bíblia, Deus diz que não registra os pecados dos santos. Salmo 130, Deus não registra os pecados dos santos. Ou seja, Deus decidiu que os nossos pecados não impedirão que o nosso relacionamento com Ele exista. Perdoar não é esquecer. Nenhum homem poderia esquecer que alguém matou a sua esposa. Não dá para esquecer. Sempre vai haver lembranças. Sempre haverá lembranças. Mas ele pode decidir perdoar e continuar. Perdão é a decisão de restaurar o relacionamento e não deixar que os pecados atrapalhem a nossa alegria no Senhor. Perdão é a decisão de que os pecados de um outro não criarão ódio, amargura e tristeza nas nossas vidas. Perdão não é uma negação de dores, irmãos. Nem uma máscara falsa de alegria. Mas é uma decisão que vem da graça do Senhor àqueles que foram perdoados. Uma decisão em que você vai tentar promover a reconciliação, isso é necessário. Você vai tentar promover a paz, explicar dores do pecado do outro e desejar restaurar o relacionamento novamente. Essas atitudes, elas fazem parte do perdão. Agora, quando na próxima oportunidade que nós formos, por exemplo, celebrar a ceia do Senhor, cada pessoa vai examinar o seu próprio coração, para ver se confessou os seus pecados, se crê em Cristo Jesus e se vive uma vida de gratidão. Aqueles que participarão da ceia, que são permitidos, né, a ceia supervisionada, eles verão que eles têm que ter a certeza de que Deus perdoa todos os seus próprios pecados em Cristo, de uma vez por todas. Isso quer dizer, irmãos, que cada pessoa que está participando da comunhão, na ceia do Senhor, da comunhão dos santos na igreja, cada pessoa, ela foi perdoada por Deus. Você, meu irmão, minha irmã, lembre-se disso. Você recebeu o perdão de uma dívida enorme. Enorme. E agora? Como que você vai olhar para os seus irmãos? Será justo ficar irado por um período mais longo do que o período que o próprio juiz de toda a terra ficar carregando ira, carregando amargura, carregando? É justo isso? Faz sentido reivindicar perdão para mim? Perdoa-me, Senhor. E guardar ressentimento e continuar a condenar o meu irmão? Claro que não. Isso não faz sentido. Se você está fazendo isso, arrependa-se agora. Porque isso é um sinal de que você mesmo ainda não está perdoado por Deus. Se a compaixão do Senhor para conosco
nos trouxe libertação do pecado para sempre, é bom privar o nosso irmão da sua paz por causa do pecado, que na pior da situação poderia causar um sofrimento aí, vamos ver, de um quê? Uns 100 anos? Que não aconteça que julguemos o nosso irmão com mais severidade do que o juiz final. Porque essa severidade nega o trabalho de Cristo na vida de outra pessoa, que nós também não entendemos. Ou não cremos na remissão do pecado. Oremos, irmãos, esta petição com muita alegria. Jesus nos ensina, peçam perdão dos seus pecados. Lembra do contexto dessa oração? Os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar. Senhor, nos ensina a orar. Jesus está sendo amoroso, ensinando. Olha, quando vocês orarem, orem dessa forma. Peçam perdão dos seus pecados. E tenham confiança que em Cristo, nele, há perdão. Em Cristo, irmãos, nós somos santos e puros aos olhos do Senhor. Reconhecendo este perdão que nós recebemos, busquemos reconciliação com nossos irmãos. E juntos, vamos dia a dia celebrar a graça do Senhor e a paz que nós temos no corpo de Cristo. Amém. Eu gostaria